Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Conforto Médico, esse podcast aqui do Grupo Medicoff, em que a gente sempre chama um médico especialista para conversar sobre os principais temas da atualidade. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou um dos fundadores aqui do Medicoff. Estou aqui do meu lado com meu amigo, o meu cunhado, o Ele Augusto. sempre faz questão de me lembrar disso. Impressionante, Vocês mano. são cunhados? Não sabia. Eu sou cunhado, casado com a irmã dele. Ah, Ele que me apresentou, ele fica... entendi. Então mas ele eu não casei, pode... mas Tá. eu casei. Que bom. É Fala um sempre oi pra essa galera, atitude Gustavo. passiva. Oi aí, pessoal, tudo bem? Sempre essa atitude passiva-agressiva de me lembrar dessa esfaqueada pelas costas que eu tomei, mas graças a Deus ele pelo menos ele se casou e cumpriu, né, com o dever de um amigo. Meu nome é Augusto, sou um dos hosts aqui também, e muito bem-vindos a esse podcast, a esse conforto que ficou um pouco desconfortável agora, não vou negar, mas estou me recuperando. E o nosso outro host é o nosso amigo Matheus. Também sou cirurgião do aparelho digestivo, fiz cirurgia geral com eles aqui, e cirurgia do aparelho digestivo, e tive por chefe na residência nossa especialíssima convidada de hoje, a doutora Liliana Ducati, médica transplantadora, médica formada pelo ABC, Faculdade de Medicina do ABC, que inclusive ganhou a intermédia agora, né? Heptacampeã. Heptacampeão Os da caras fazendo estão média. indo, né? Como disse no último podcast, tá começando a fazer uma história bonita, né? É um começo de história bonito na internet. E ela foi nossa chefe no transplante hepático lá no HC, no Hospital das Clínicas. Seja muito bem-vinda, doutora Liliana. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Vendo esses meninos, né, que passaram aqui comigo. Espero que eu tenha sido uma chefe boazinha. E é um Muito prazer boa, enorme com estar aqui certeza. conversando com vocês. Boa. A gente apresentou hoje certo, né? Falou que ela é cirurgiã do aparelho digestivo e transplantador. Porque nos últimos episódios a gente falou que reumato era hemato. Nossa, não, eu troquei otorrino tudo. era oftalmo. Eu troquei tudo. É praticamente uma tradução. Ainda bem que eu não fiz essa introdução, porque eu poderia falar que você, por exemplo, é uma transportadora renal, por exemplo. Isso. Como muita gente fala, né? Fala, você faz transplante de rim, né? Falou, não. Não, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a especialidade de transplante Isso, ela é de ascenso, né? transplante, Faz tudo, né? é. E tem diferenças também até no... Assim, eu sou urologista e, enfim, participei de bastante transplante, né? Mas no Sul, por exemplo, o transplante renal, ele sempre faz com vascular junto, para fazer a parte Faz vascular. anastomose. Aqui na USP a gente faz todas as anastomoses nós mesmos, né? Imagino que no grupo do fígado também faz, Sim, né? somos nós que fazemos todas. Mas essa questão tem pessoas que a gente recebe muita gente que vem treinar aqui. Alguns têm interesse em passar um tempo no rim, porque realmente em alguns lugares ainda faz-se transplante de fígado e renal junto. E a captação, por exemplo, é uma coisa única, né? Os meninos acabam captando tudo, fígado, pâncreas, rim, então acaba englobando. Mas é o que você falou, nos Estados Unidos os centros são centros transplantadores, então os transplantadores fazem bastante. Legal. Na sua trajetória aí, que eu tô vendo aqui no seu currículo, durante a residência de cirurgia, você foi pra Flórida. Fui Não é para a Flórida. Como é que eu foi essa? fui, Me conta aí, porque a experiência internacional é sempre interessante, né? eu fui ficar, tava no R1 ou R2, acho que no R2, e aí tinha um brasileiro que tinha ido para Miami, pro Ryder Center of Trauma, lá no Jackson Memorial. E aí eu me interessei, peguei minhas férias e fui passar lá um mês, porque eu era apaixonada por cirurgia do trauma. E voltei mais apaixonada ainda, só que quando eu voltei para cá, fui ver a nossa realidade, né? Que assim, cirurgia do trauma nos Estados Unidos, para quem já teve a oportunidade de ter o contato, é uma coisa maravilhosa, né? Uhum. O resgate vai lá, resgata, sai helicóptero, vai para o centro especialista de trauma, tudo funciona direitinho. Aqui a gente sabe que, assim, tirando os grandes centros, é uma outra realidade, né? Mas eu fui para lá e fiquei encantada. Então, assim, eu já gostava muito de cirurgia grande, cirurgia de trauma, sempre gostei muito. Então, foi um mês, assim, maravilhoso na minha vida, que fui lá com uma mão na frente e outra atrás e fiquei lá só babando, né? Porque lá a gente é tudo observer, né? Então, acabei que fiquei olhando, mas, assim, aprendi muito, foi muito bacana. E cirurgia, assim, cirurgia já é uma, assim, decisão. Hoje em dia tá, graças a Deus, a gente tem cada vez mais mulheres, né? No campo cirúrgico. Hoje em dia deve estar meio a meio, assim, talvez até mais mulheres do que homens, não tem esse dado exatamente, mas o transplante, especificamente, por ser uma vida, assim, extremamente
extenuante, sem horário. Como é que é essa coisa? Assim, quando você entrou, já tinham outras mulheres já nos grupos de transplante? Como é que foi essa história? Na verdade, assim, sempre gostei muito, cirurgia grande, fiz cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, e eu conheci o professor Carneiro, que é o nosso chefe, né? Eu acompanhava as cirurgias dele desde que eu estava no 3º ano, e me encantava muito. Então, eu quis entrar nessa área. Quando eu entrei, tinha, sim, a doutora Estela, que hoje ela é do grupo das vias biliares, né? Mas ela era uma assistente do transplante. Mas logo que eu entrei, ela acabou ficando pouco tempo e saiu. Então, eu acabei sendo a única mulher que estava ali. Mas como eu já vinha de uma época que a cirurgia geral também já era, ainda era uma coisa muito mais masculina, a cirurgia do aparelho digestivo. Então, para mim, acho que eu nem senti tanto essa diferença, essa pouca presença das mulheres no meu meio. E querendo ou não, para trabalhar com homem nesse aspecto é um pouco mais prático, né? Então, assim, acho que eu brinco que assim, eu sou bem cirúrgica em tudo. Então, assim, é mais praticidade. Então, assim, eu sempre me dei muito bem trabalhando com homem. Então, eu não senti tanto essa diferença, porque eu já vim de uma cirurgia geral, já vim de uma cirurgia do aparelho digestivo, onde o ambiente era predominantemente masculino. Os assistentes, quando eu fiz geral e aparelho digestivo, acho que 95% eram homens, né? Então, diferente da realidade de hoje. Então, quando eu cheguei no transplante, não foi um baque tão grande assim, não. Mas o legal é que depois, ao longo dos anos, aí começou cada vez mais a aparecer mulher, mulher, mulher. E teve um ano que a gente teve 4, 5 residentes, todas mulheres. Na época da Alana. Na época da Lana. Professora. Nossa professora aqui ainda. E de onde surgiu ali essa paixão pelo transplante de fígado? Então, eu assim, sempre gostei de desafios, assim, né? Aquelas coisas grandes, aquelas coisas. Então, a cirurgia me encantou. E aí, desde o 3º ano, eu tinha férias. 2 pessoas que eu acompanhei muito. Uma foi o Pedro Fusco, ele é um cirurgião vascular, ele é daqui também da USP. Eu era amiga de infância da irmã dele, então ele era vascular, eu já vinha alguns plantões dele aqui no PS, vinha ver, me interessava bastante. E depois o professor Carneiro, que na época na Beneficência, eu tirava minhas férias, ia para lá, passava o mês também todo vendo transplante. Não entendia nada, mas estava ali, encantada com aquelas cirurgias grandes. Então, foi aí. Aí eu cheguei na faculdade, vi que era uma área que ainda, né, eu acreditava que ainda tinha bastante campo, essa coisa de hepatobilho. Fui me interessando e, de repente, quando eu terminei a cirurgia do aparelho digestivo, logo no ano seguinte, foi o primeiro ano que teve a residência de transplante oficial pelo MEC aqui na USP. Então, eu vim fazer, falei, se não quiser isso para minha vida, pelo menos serão 2 anos que eu vou ter de experiência, E foi aí que eu terminei de me encantar, que eu já estava encantada, me encantei mais ainda. A gente tem uma vivência, né? Principalmente porque a residência de cirurgia do aparelho digestivo passa um mês, né? Um mês e pouquinho lá no transplante. Eu passei também de R2, né? De segundo. Lembra? Na época da prova, eu passei no transplante, a gente sorteava. Lembra esse sorteio? Eu saí triste da pizzaria. Não sei se é assim ainda, mas diz que assim, é o sorteio que perde o que passa no transplante, né? Foi isso. Tá. Por quê? Porque é o estágio mais pesado Mais R2. puxado. Eu fui fazer fígado IGB. Aí a gente foi sortear e era o estágio no mês da prova de R+. E eu caí. Eu que caí com o transplante. Falei, não acredito, não vou passar agora. Fui sair desnorteado da pizzaria. A gente sorteou numa pizzaria, os caras saíram todos felizes lá, eu saí triste. Sempre alguém sai triste. Mas também tem um mito que quem passa no transplante passa na prova de residência. Olha só, tá vendo? A gente tinha esse mito, lembra? A gente dá sorte para os residentes. Bom, mas a gente tem uma vivência, então a gente tem uma experiência que passou e sabe o quanto vocês se dedicam, mas quem tá escutando a gente talvez não saiba. Conta um pouquinho como é a rotina de uma cirurgiã transplantadora, pessoal. Eu sempre brinco assim que não tem rotina. Cada dia a gente acorda com, né, assim, eu brinco que eu planejo 5 coisas por dia, tem dia que eu consigo fazer as 5, tem dia que não faço nenhuma e ainda empurro, porque justamente a gente
brincadeiras à parte, assim, no Hospital das Clínicas, que é o centro onde eu mais trabalho com a minha equipe, a gente fez uma divisão, então somos 7 cirurgiões e cada um, teoricamente, tem o seu dia ali de centro cirúrgico. Só que isso até a casa não cair. Se tá tudo bem, o meu dia é quinta-feira, é o dia que eu vou pro transplante, o meu ambulatório é segunda, né? A gente divide as atividades, cada um fica na visita uma semana. O problema é quando a casa cai, que parece reoperação, 3 transplantes, tudo, e aí todo mundo se envolve e somos uma grande... Na URA a gente chama isso de chuva de rim. chuva de rim. Então, Deve às ter vezes é chuva de fígado chuva de também. fígado, bem por aí. E justamente por ser um time pequeno, a gente está muito bem entrosado, juntos há mais de 10 anos, essa equipe, a gente se dá muito bem, então a gente se ajuda muito. Então, essa rotina é uma rotina muito maluca, porque tem semana que é tranquilo, que a visita é pontualmente, todo dia às 8h30, o ambulatório é comprido, as cirurgias, e tem semana que é o seguinte... A visita é a hora que dá, com o assistente que sobrou, que saiu da madrugada, o outro entrou, o outro foi cobrir, o outro faz metade, porque se não for assim, não tem como. A gente, né, todo mundo tem as suas vidas, as suas atividades, e quando aparece um monte de transplante, a gente tem que se virar. Então, é uma vida puxada, bem puxada, e quando ela fica calma, a gente sente falta. Tá estranho. Tá estranho. Fala, poxa, essa semana não teve nada, né? Essa semana tá sem transplante, e aí começa aquela correria e vem. Então, assim, a gente trabalha muito, é bastante puxado, é uma loucura, mas a gente se ajuda muito e no final das contas, tudo dá certo, a gente consegue fazer um trabalho bem legal. O ano passado foram 165 transplantes de fígado, então é um número bem expressivo, fora os transplantes que a gente realiza no privado, né, que é praticamente a mesma equipe, que a gente realiza uns... Transplante praticamente 1 a cada 2 dias. Nossa, mãe do céu. E quando não são 3 no mesmo dia, né, e alguns dias sem, então, se fosse 1 a cada 2 dias, estava bom, porque a gente, o problema é quando são 3 seguidos e passa 5, 6 dias sem nada. Então, e aí junta com os privados, intervivos, as outras cirurgias que a gente acaba fazendo. Então, é uma vida bem corrida, é uma rotina bem, bem maluca. E tem uma particularidade, né? Pensando aí nas diferenças, porque fígado e coração, né? O transplante, a equipe que faz a captação é a mesma que faz o transplante, né? No caso do rim, a gente faz através da OPO, né? Pode ser uma equipe que vai fazer a captação, que não é do HC, por exemplo, e a gente transplanta. Então, vocês acabam viajando também, às vezes, para captar. Sim, bastante. Qual foi o lugar mais longe aí que vocês já foram? Olha, eu nunca fui para Roraima, mas assim, os meninos já foram. Eu me lembro de eu ter ido ou para o sul ou para o centro-oeste, a gente pega esses jatinhos, esses voos da FAB, mas os meninos já foram para o norte, assim, 4, 5 horas para chegar, 4, 5 horas para voltar, geralmente é FAB, né, ou jatinho que aluga, mas é isso que você falou. Então, assim, não é a mesma, é a nossa equipe, é a parte da equipe que está escalada. Isso, a equipe que está escalada, a equipe HC. Mas a gente se divide, então tem escala captação e escala implante, porque viaja para todo quanto é lugar, principalmente quando tem os pacientes que estão graves, que são os pacientes que a gente fala priorizados, que aí vira prioridade nacional, esses casos, hepatite fulminante, e aí é onde aparecer órgão. Na época que teve aí um surto de febre amarela, deve ter sido... Isso. Nosso grupo fez o primeiro transplante. Isso foi quando? Foi 2018. Eu lembro direitinho. A gente estava no SVO, a gente via os corpos chegando, porque a gente fazia, só para explicar, a gente, né, fazia um estágio no SVO, né, de técnica cirúrgica. Durante a residência, a gente tinha 1 mês no SVO, daí todo dia chegava. Não, foi uma época catastrófica, eu lembro direitinho, foi 2018. Eu lembro que minha primeira filha era bebê, e aí eu vinha para cá, voltava para casa, aquela loucura. E a gente recebeu muito doente e eles fizeram quadros gravíssimos de hepatite fulminante. Nós fizemos o primeiro transplante por hepatite fulminante por febre amarela, foi publicado tudo, né, no nosso grupo. E eram doentes gravíssimos. Você estava na UTI conversando com um doente, dali a 2 horas ele estava entubado, dali a 4 horas ele falecia. Ele tinha eventos hemorrágicos assim catastróficos, então foi uma fase muito difícil. Felizmente conseguimos transplantar salvamos alguns pacientes, mas foi uma época muito marcante. Então, assim, essas hepatites fulminantes, elas não têm muito como esperar. Então,
a gente vai onde apareceu o órgão, a gente vai atrás. Uma coisa que também, assim, de certo modo, eu acho interessante na parte do fígado, né? Porque rim, a gente tem um tempo de isquemia maior, tem a diálise, né? A gente Sim. tem vários recursos. E é muito, muito raro a gente ter situações onde você tem que enfrentar, assim, uma adversidade tão grande, assim, a ponto de, não, se você não consegue transplantar no rim, é óbito, né? Se você tem dificuldade para transplantar, se você tira o fígado, você, assim, já no rim é um pouco diferente isso. Então tem um componente de estresse muito grande, porque hoje em dia, né, eu acho que a cirurgia, assim, há 50, 100 anos atrás, ela era uma coisa. Hoje em dia é muito raro a gente ver, assim, pacientes que vão operar, cirurgias eletivas, até mesmo urgências, e fica, assim, tem óbito na mesa, né? É. Mas isso ainda acontece, por exemplo, no transplante de fígado, porque aí tem essas situações adversas. Como é que é essa parte mental aí que vocês desenvolvem? É, é muito difícil, né? Porque são doentes muito graves e às vezes pacientes jovens. Então realmente é muito difícil. Assim, lógico, com o passar do tempo, tudo melhorou muito, tudo evoluiu muito, a UTI evoluiu muito, a parte técnica cirúrgica. Então, eu brinco que quando eu entrei para fazer a residência em 2010, não era incomum os transplantes durarem 10, 12 horas. Hoje, 10, 12 horas são raras exceções. A maioria dos transplantes são 5, 6 horas, né? Então, tudo evoluiu muito. Inclusive, essa parte dos doentes acabarem falecendo na mesa, acabar tendo esses finais trágicos, isso diminuiu muito também, mas eventualmente acaba ainda existe. E é sempre muito difícil, Mas você né? acha que melhorou muito, assim, em função de técnica cirúrgica, Eu acho que, anestésica? assim, tudo, desde solução de preservação, então esse órgão chega melhor, esse doente vem melhor da UTI, esse doente é melhor preparado no ambulatório, porque as equipes foram se aperfeiçoando, cuidando melhor dos doentes. Então, hoje em dia, paciente cirrótico, todo mundo sabe que hoje em dia, antigamente não tinha tanta técnica para, por exemplo, prevenir as varizes de esôfago. Hoje em dia, todos eles rotineiramente fazem endoscopia com ligadura, ou aqueles que não podem, antigamente tomavam propanolol, hoje se sabe que o carvedilol é mais. Então, assim, o doente chega melhor preparado, se esse doente está na UTI, ele é melhor cuidado. Os órgãos são melhores cuidados, tanto na hora da captação, que a equipe se aperfeiçoou com o tempo cirúrgico de captação e o transporte desse órgão. Então, eu acho que tudo. Anestesia, acho que evoluiu muito. Então, eu acho que o saldo ele é positivo como um todo. Mas, infelizmente, são doentes muito graves, né? Tem doente que chega em sala. Outro dia tinha um doente que estava no transplante com 2 microgramas por quilo-minuto de nora. Então, assim, tem doentes que não resistem, que são doentes muito graves, e a gente vai o tempo todo pushing the limits, né? Então, assim, antigamente, muitos transplantes a gente nem faria, contraindicaria. Atualmente, a gente brinca que trombose de porta, que é uma coisa que muitos centros no mundo contraindicam. No começo, a gente morria de. Hoje em dia, assim, qual que não tem trombose? Nossa, que milagre, não tem trombose de porta. Então, a gente vai sempre. Mas, assim, e toda vez que a gente perde um doente é muito ruim. Então, assim, um preparo não tem. Aí acho que de cada um, os mecanismos que vai criando para se defender. Eu sempre trabalhei, sempre fui muito fã de fazer terapia. Então, é uma coisa que eu faço para cuidar da minha saúde mental, porque não é Deve ser fácil. muito difícil. É muito difícil, porque é uma especialidade que a gente lida muito com a morte, né? Assim, no nosso centro, nós temos a melhor taxa de sobrevida de transplante do Brasil, mas é 85%, é a melhor taxa, é maravilhosa, mas assim, 15% dos pacientes vão falecer em um ano. E a gente não tem como, né? A gente se envolve. Imagina, essa pessoa tá ali, ela tem uma família e a gente se envolve com Não, eu nunca ela. vi tanto envolvimento, até, por exemplo, da equipe anestésica, assim, eu acho que é uma equipe específica, que trabalha só ali com vocês. A gente trabalhava também, né, na residência, ficava na UTI do transplante e ajudava a receber, né, esses doentes. Daí o anestesista, assim, trazendo, assim, informações, assim, um nível de detalhamento que eles recuperam ali, é um negócio, um trabalho Não, é um bonito mesmo. envolvimento muito grande, porque é todo um processo, né? É o antes, é o durante, é o após. Então,
eu sempre brinco quando eu vou conversar com os doentes, eu falo assim, chegou aqui pro transplante, é tipo um casamento, só que não tem direito a divórcio. Então, assim, você não dá alta para ninguém. Nunca, porque se ele é cirrótico, ele precisa transplantar. Se ele vai transplantar, ele vai acompanhar com a gente pro resto da vida. A não ser quando tem a fatalidade dele e a óbito, mas é um paciente que, a partir do momento que ele vem para sempre. Não existe, é cirrótico, está de alta, está curado, ou transplantou, está... Não, ele é transplantado pro resto da vida, vai tomar imunossupressão, tem os cuidados que tem que ser tomados, então é um envolvimento muito grande. Eu, no meu caso, eu faço terapia. Esporte, acho que é fundamental para a gente fazer nessas horas vagas malucas, mas acho que é fundamental não só pelo preparo físico, porque às vezes você precisa ter preparo físico para entrar numa cirurgia de 6 horas, com intervalo de 1 hora, e depois ir para outra cirurgia, e às vezes ficar sem dormir e tudo, com aquela lupa na cabeça. Então, eu acho que a gente vai... Eu ficava afastando mas o isso cavalo lá, já ficava cansado. Você era um Imagina Thompson quem tá. humano? O Thompson evoluiu também muito, isso é maravilhoso. Porque Thompson é o melhor rio que existe. É um afastador maravilhoso. Fala, não, é caro, o melhor investimento que tem. Um afastador maravilhoso que salvou muitos residentes. Mas o cansaço do transplante, o Rafael, que trabalha com a gente, tem uma teoria que é engraçada e é verdade. O cirurgião, na hora, pelo menos, é o que menos cansa. E o resto é proporcional. O primeiro auxiliar fica cansado. O segundo auxiliar, se tiver terceiro auxiliar, coitado, aquele lá tá dormindo em campo. Fica molhando lá a mão quando dá prolene, só fica jogando soro. Só Então o cansaço é proporcional. Quanto mais longe está o seu auxílio, mais cansado você fica, né? Mas precisa de preparo físico e emocional, sem dúvida. Mas é verdade, você estava comentando em relação ao preparo do paciente e o aspecto do fígado, né? O preparo intraoperatório. Eu lembro de casos assim que me chamaram muita atenção dos dois opostos. Um paciente que tinha um CHC, mas não era tão cirrótico, né? O fígado, ele estava super compensado, ele foi pro transplante, operou, parecia que tinha feito cirurgia de vesícula. Nem sentiu o transplante, recebeu um fígado bom. E também lembro de um cara que tava super grave, tava morrendo na UTI já, foi pro transplante de urgência. E aí, quando reperfundiu, né? Na hora da reperfusão, ele parou, a gente reanimou o cara, acabou o transplante super rápido lá. Mas foi um caso muito difícil, assim, um menino jovem, inclusive, da época da minha residência. Então, tipo, são dois opostos, dois extremos. É da reperfusão? O momento mais tenso é na reperfusão, porque por mais que você tenha todos os aspectos que aquele órgão é bom, você nunca sabe se aquele órgão realmente é bom. E o match doente com o órgão, né? Então, o que ele falou, você pega um paciente compensado, cheio de ar, que está transplantando por um CHC, ele é um paciente mais eutrófico, né? Mais bem nutrido. Então, assim, se você põe um fígado médio, standard, ele aguenta. Agora, se é um paciente mais grave, você tem que pôr um fígado bom. Então, tem todo, além disso, é todo esse match, assim, né? Não é... Lógico, a gente segue a fila de transplante, a gente segue a lista, isso é tudo muito certinho, mas tem um match que a gente pode fazer, por exemplo, se aquele primeiro paciente é um paciente muito grave e aquele fígado que estão me ofertando é um fígado médio, eu não vou aceitar para aquele doente muito grave, porque eu sei que na hora da reperfusão a chance dele não aguentar é grande. Então tem todo esse match também, e a hora da reperfusão é onde, assim, você vê que ali pode dar ruim já, entendeu? Ou pelo menos de começar a dar sinais que não está indo bem. Ou, de repente, nossa, o doente ficou ótimo, parece que operou numa colicistese. A gente tem uma questão que a gente não pode dar alta antes do 7º PO por causa de faturamento SUS, né? Mas tem paciente que no 5º pós-operatório está na enfermaria. Chutando bola. Pronto, vai para casa. Esse foi um caso que ficou lá um tempinho só esperando. Se todos pudessem chegar ao transplante assim, seria maravilhoso para eles, né? Infelizmente... Esse vínculo que você comentou, que a equipe cria com a família, com o paciente, acho que é fundamental, né, nessa taxa de sucesso aí de mortalidade. Eu lembro, às vezes, chegando no hospital, 5h30, 6 da manhã, o fisioterapeuta já estava andando, é Murilo, né? Murilo. Andando para lá e para cá, subindo rampa, paciente pós-op recentíssimo, assim, de transplante, subindo, descendo rampa e tocando a enfermaria inteira ali, né? Fenomenal. E eu lembro, assim, eu tive experiência em alguns outros serviços do Brasil que tentaram fazer transplante e pararam de fazer transplante. E um dos motivos foi que a mortalidade estava chegando a 100%. Até transplantava, o paciente ficava bem, o problema era o pós.
o vínculo com a equipe ali não existia, o paciente com pouca instrução ia embora para o interior, não tomava mais um imunossupressor e falecia, né? E tiveram alguns locais do Brasil que foram descontinuar serviço de transplante. Mas é porque eu sempre falo que assim, o transplante, eu acho que a medicina como um todo, algumas áreas mais, mas assim, é multidisciplinar. Sem uma equipe multidisciplinar, o transplante não existe. Então, desde o do preparo, assistente social. Outro dia, a gente levou um caso para reunião de um menino de 20 anos que morava numa comunidade que ele tinha ascite refratária e que não tinha nem escada para chegar na casa dele. Assistente social e enfermeira foram lá para ver, porque o menino com ascite, a mãe tinha que carregar o menino de 20 e poucos anos, pôr ele para cima, que era um degrau desse tamanho. Assistente social caiu lá. Então, assim, aí elas vieram, trouxeram isso para a gente, falaram, olha, se esse menino ficar aqui, ele não morando aqui, ele não tem condições. Como que ele transplantado com corte na barriga vai ficar vindo 1, 2 vezes por semana de retorno? Bom, fomos lá, assistente social foi atrás, tal, conseguiu um auxílio moradia, ele alugou uma outra casa, ele e a família, aí a gente transplantou, ele teve alta e tá ótimo. Então, assim, se você não tem uma equipe multidisciplinar, como que você vai enxergar isso? Como que você vai ver? Como que... Então, é o envolvimento da enfermeira, da assistente social, o fisioterapeuta no pós-operatório. Esses pacientes são sarcopênicos, eles não têm, às vezes, força para levantar. Se eles não têm um mínimo na enfermaria para eles poderem ir para casa, não vão se recuperar. Uma farmacêutica para dar todas as orientações de remédio. Então, assim, tem que ter esse envolvimento, porque não é, como eu falei, não é assim, é uma cirurgia que vai, operou, acabou, resolveu, tá. Não, se ele não tomar o remédio, ele vai rejeitar, ele vai perder o fígado, ele vai morrer. Se ele não tomar cuidado com a infecção, vai ter uma sepse e vai morrer. Então, tudo isso é muito importante. Se você não tiver um envolvimento e uma equipe multidisciplinar, você não consegue fazer um serviço de qualidade no transplante. E é isso que a gente, felizmente, tem aqui. Por isso que a gente consegue ter esse grupo grande, com um monte de funcionários, que esse resultado é bom. Esse resultado não é bom simplesmente por causa da equipe médica. Não, muito pelo contrário. Acho que se faltar qualquer uma dessa pecinha, a engrenagem não anda. Eu visitei alguns serviços bacanas de transplante, um deles foi em Ribeirão Preto, e teve um outro em Fortaleza. A gente falou aqui que tem um lado de glamour, né, que tem hora que você pode pegar um jato, pegar um órgão e não sei o quê, né, mas lá em Fortaleza teve dia de eu chegar às 3 da manhã no hospital e eu pensar, só vai estar eu e os residentes aqui, né, e ao mesmo tempo estava chegando o chefe do serviço, Dr. Wigens Garcia. É isso, professor 3 da manhã lá para fazer o transplante. E no outro dia também, 7h30, 8 da manhã, passando visita. Então, tem esse lado também, né? Não, a gente brinca que assim, essa parte do glamour é raramente quando pega um jatinho, os meninos tiram fotos, mas a vida mesmo ali, ó, não tem nada de glamour, quem vê não. cara não vê corre, não. Não vê corre, não. O professor Carneiro, lógico, ele tem muitas outras atribuições, mas assim, os pacientes dele, madrugada, não tem horário. O Wellington, que é o nosso coordenador, outro domingo ele passou aqui, um domingo, 10 horas transplantando, eu vim rendê-lo no final, mas o glamour passou longe dali. Na hora do corre, não tem glamour nenhum, não. Você tem notícia de outros centros transplantadores que têm surgido pelo Brasil nos últimos anos, assim? Sim, até a ideia do... Assim, nós somos um centro de referência, que tem residência, tem muita gente que vem se formar, e é justamente essa a intenção, que outros centros capacitem as pessoas para que possam ir lá para descentralizar essa coisa do transplante, tem que ser aqui, ou tem que ser aqui, ou tem que ser Fortaleza, ou tem que ser... Então, a ideia é justamente pulverizar pelo Brasil. Então, por exemplo, a gente teve... quando eu entrei na residência, os meninos iam muito para Recife fazer lá com uma equipe. Aí se formou uma equipe, bom, a equipe hoje está lá. O Wellington chegou e alguns... Quer dizer, primeiro vieram os meninos, treinaram, os meninos de Goiânia, vieram aqui, na época que eu fiz residência, treinaram com a gente, foram para lá, o Wellington chegou e nos primeiros casos, hoje em dia, a equipe do professor Claudemiro faz os transplantes lá. Serviço de Botucatu, eles chamaram a gente fez uma parceria, uma tutoria. Então, quando aparecia transplante de Botucatu, não sei se vocês chegaram a pegar na época da residência de vocês, a gente ia até Botucatu em alguns casos,
a gente ficava lá 2, 3 dias, dormia lá, cuidava do pós-operatório imediato e voltava. Então, a gente ajudou a formar, isso graças à visibilidade do professor Carneiro, todo o empenho de toda a equipe que se envolveu, tudo, mas a gente ajudou a formar outros centros. E a gente recebe pessoas e vai formando, e essas pessoas, felizmente, estão voltando para os seus locais de origem para não só implantar, mas incrementar o serviço. Então, assim, a própria Alana, ela se formou aqui, ela foi para Rio Preto, então o Rafael está comandando o serviço lá em Botucatu. Tem um pessoal que voltou para o Nordeste, o Bernardo, que foi meu R-, está lá na Bahia, está fazendo transplante. Então, essa é a ideia, para você tirar dessa coisa de ficar só em São Paulo ou em grandes capitais, mas levar para outros. Lógico, não é uma coisa que vai conseguir ter em cidades pequenas, e não teria nem porquê, mas assim, alguns centros pelo Brasil, com certeza a ideia é implementar e incrementar. Qual que é o tempo Legal. de isquemia do fígado? O ideal é até 12 horas. Então, o ideal É muito apertado. é que seja no máximo 12 horas. Lógico, doadores excelentes com a solução de preservação que acaba durando mais, que hoje em dia a gente usa IgL, você pode passar um pouquinho disso, mas o ideal é até 12, e quanto menor, melhor. O que o futuro próximo nosso, vamos dizer, que já é realidade nos Estados Unidos e na Europa, são as bombas de perfusão, que são máquinas que você coloca o órgão e você teria preservar muito o mais órgão. tempo. Então, assim, é um futuro muito próximo, ele só não existe até hoje por questão financeira, não por questão de falta de tecnologia ou nem nada, mas porque são equipamentos caros e cada órgão que você põe na bomba é caro, mas tem vários projetos e estudos, mas aí é o futuro justamente para você poder não perder tantos órgãos, utilizar mais órgãos, recuperar alguns órgãos e ter esse tempo de isquemia mais longos. Legal. E, Liliana, para quem quer, a gente tem vários médicos que acompanham a gente, né, residentes, enfim. Falando nisso, você que acompanha a gente, gosta desse tipo de assunto, gosta desse tipo de convidado que a gente está trazendo, aproveita para dar 5 estrelas, né? E deixar o like também. né? Deixa um like, dá aí as 5 estrelas, compartilha esse episódio, porque tem muita gente que vai querer ouvir a doutora Liliana, vai querer ouvir esse tipo de assunto, vai se inspirar, porque realmente transplante é uma atividade muito nobre, assim, eu sinceramente eu admiro demais. Se eu não trabalhasse aqui no Medical Office, assim, certamente eu teria seguido a parte de transplante renal. Boa, e é justamente nesse sentido que a minha pergunta, para quem quer fazer transplante de fígado, qual que é o caminho que ele tem que seguir? Então, o melhor é seguir todos os passos, que seria, se formar médico, residência de cirurgia geral. Hoje em dia, a residência de cirurgia geral são 3 anos. Depois, mais 2 anos, cirurgia do aparelho digestivo. E que eu acho que é muito importante, porque alguns estágios você não precisa obrigatoriamente ter cirurgia do aparelho digestivo. Mas eu acho muito importante, até para conhecimento anatômico, para estar mais ligado em cirurgias grandes. Então, cirurgia do aparelho digestivo e depois uma residência oficial de transplantes. Então, a gente tem aqui no Hospital das Clínicas a nossa residência, a residência oficial é 1 ano, mas a gente estimula todos a fazerem 2 anos, então fazer depois mais 1 ano de complemento, porque é quando o residente sai bem formado mesmo. Tem outros serviços, como o Einstein, por exemplo, outros serviços que também formam pessoas, mas é um caminho longo, mas que, sem dúvida, ele é necessário, porque é uma cirurgia muito complexa, né? Então, não tem como você fazer 3 anos de cirurgia geral e ir lá e querer fazer um transplante. Para você que está começando medicina, daqui a 13 aninhos, você vai conseguir transplantar. Mas muito, muito custo que muito vale, né? Então, Passa rápido. e passa rápido. Olha, passa. Não, passa. Tem que amar bastante, é o que eu falo, assim, a residência é um período puxado, mas é a residência e a vida, e é assim, né? Então, assim, quando eu olho os meus chefes transplantando de madrugada, final de semana, lógico, assim, a vida sempre vai melhorando, é claro, mas se você não gosta de vida puxada, não é essa carreira que você vai ter que olhar e seguir, porque... Quais são os sacrifícios, assim, para você, os sacrifícios que você mais sente, assim, em relação a essa carreira? Falta de sono. Então, assim, tanto é que eu aprendi a dormir em qualquer lugar. Qualquer lugar, porque eu sempre... Meu marido brinca que eu faço um banco de horas de sono. Se você me der 15 minutinhos aqui, eu induzi o sono, tô dormindo. Mas Que acho nem o que é pessoal na cirurgia, os caras dormem em qualquer lugar, é qualquer lugar, impressionante. qualquer lugar. Meu marido, quando eu estava na residência, às vezes eu morava na Vila Mariana, ele vinha me trazer, eu entrava no carro, eu deitava no banco e vinha dormir de lá até aqui.
os dias que ele vinha me trazer. O Que que, aprendi a quem dormir. tirou mais sono, a vida de transplantadora ou a vida materna, né? Você é mãe de 2 filhas, Ixi, no caso. quando juntou as duas coisas. Quando juntou as duas Não, coisas. quando juntou as duas coisas, eu não consigo nem imaginar. Porque eu tenho 2, eu não sou transplantador, já às vezes durmo um pouco. É verdade. Mas a falta. Então, assim, acho que a falta de sono, E não sou mãe, né? Sou pai. que querendo ou não, sem puxar sardinha, mas. Mais fácil. Tem horas que é só a mamãe. É só a mãe. Eu posso me esforçar, vou lá, não sei o quê, mas às vezes é a mãe, mamãe, não tem como, cara. Eu acho que o que mais pega assim, a privação de sono e a privação da família, que ela existe, não tem jeito, né? Então eu brinco que eu prefiro transplantar de madrugada, porque aí, pelo menos as minhas filhas estão dormindo, então eu não me sinto tão ausente. A gente tenta se esquematizar para os finais de semana, tentar trabalhar no máximo 2, a gente faz um rodízio na equipe. E aí, quando eu tô ali com elas, eu tô ali com elas, né? Mas é o que mais pega, assim, é toda vez que eu vou trabalhar, é que minha filha mais velha que já questiona, por que você tem que trabalhar? O que você ama mais? O seu trabalho ou as suas filhas? Então, começa... Então, assim, acho que são as duas coisas mais difíceis. Assim. Eu acho que quem fez essa escolha de trabalhar nessa intensidade, a gente tem que aproveitar em intensidade também os momentos também, né? Porque Sim. tem muita gente também que tá presente, mas não tá presente. Sim. E daí também, né, eu acho que essa reflexão que a gente tem que fazer, né, principalmente para quem tem esse tipo de profissão. Quando tá no momento, fazer um momento de qualidade ali, ficar com os filhos de verdade. E assim, e não dá para ter preguiça, né? Então, assim, por exemplo, num dia como hoje, geralmente de manhã eu não vejo as crianças, porque eu saio cedo e tal. Mas aí, por exemplo, hoje passei visita e tinha intervalo na hora do almoço, podia sentar no restaurante ali, comer em 1h30. Não, fui para casa para pegar elas para levar para a escola, pelo menos para ter aquele contato com a professora, aí depois eu voltei para o hospital. Então, assim, eu fico para lá e para cá o dia inteiro. Mas, assim, é o que eu gosto de fazer. Não é que uma coisa, tem que fazer isso, né? Recomenda, tem que ter essa vida louca. Não, mas é o que me faz feliz, porque eu não seria feliz se eu não trabalhasse com o que eu trabalho hoje, que foi o que eu me encontrei, que eu amo. E a maternidade, para mim, é indiscutível, é a coisa que eu mais amo na vida. Então, eu prefiro viver nessa vida louca, para lá e para cá o dia inteiro. Tem vezes que eu moro aqui em Moema, tem vezes que eu venho e volto 3 vezes. Porque qualquer meia horinha que eu tiver em casa para estar com elas, vou lá para fazer a lição, para fazer. Então, assim, não dá para ter preguiça. Então, algumas coisas você acaba tirando, não tem jeito. Eu acho que é isso, não dá pra ter preguiça, tem que É, eu acho que a gente aprende, quando a gente tem menos tempo, acho que a gente aprende a também manejar melhor. Tem gente que tem muito tempo e não sei se assim, eu sempre falo isso, assim, se você precisa de alguma coisa, peça pra alguém que seja ocupado, Bem porque se a ocupado. pessoa é desocupada, provavelmente ela não vai conseguir te ajudar. Eu descobri como eu tinha tempo livre antes de ter filho. não é impressionante? É Eu falo, o impressionante. que eu fazia da minha vida antes de ter filho? Nossa, como eu podia fazer O coisa. que eu fazia da minha vida? Eu falei assim, gente, eu não ganhei um prêmio Nobel antes de ter filho, porque, né? O que eu fazia da minha vida antes de ter filho? Mas é isso É aí. verdade. É porque filho é o horário dele, né? Você não tem escolha. Começa a chorar, começa a querer alguma coisa, então você pode falar assim, espera só 5 minutinhos que eu tô resolvendo aqui, terminando de escrever esse paper, eu já resolvo o teu problema. Não é assim. Pelo menos no começo não é assim. Eu tenho uma curiosidade ainda em relação ao ensino do transplante na residência. Quais são as etapas que vocês vão liberando os residentes, né? Então, e acho que os residentes de transplante, né, para fazer na cirurgia. Ah, não. Tá muito bem, tá muito esquematizado. Até estava conversando com esse amigo meu que é de Salvador, o Bernardo, que ele foi meu R- e voltou para lá ontem. Estava conversando com ele assim, como as oportunidades mudaram, né? Porque quando a gente era residente, quando eu era residente, eu fui o primeiro ano de residência oficial. Os assistentes, eles não eram tão mais velhos, então assim, foi uma época de muito deles operarem, né? Então a gente teve bem menos oportunidade cirúrgica, mas que com os anos acabou vindo. Hoje em dia, o negócio está tão esquematizado, está tão legal assim, que é praticamente uma rotina. Então, o residente, primeiro que assim, a captação já é ensinada desde o R5. Então, no primeiro ano de residência, já vai lá, quem está de sênior já vai ensinando o mais novo. O residente do aparelho digestivo faz a captação quando Faz vai. a captação, quando vai ele faz, exatamente. E aí, por exemplo, no transplante, a gente
normalmente faz uma porta-cava temporária. A gente, né, tanto para questões de sangramento, tudo, quanto para treinamento também. A gente institui, a gente faz uma porta-cava temporária, para o doente é bom, para todo mundo é bom. Os R5, assim que começa, já começa a fazer a porta-cava. E passou do meio do ano, quem está fazendo a porta-cava é até o residente da cirurgia do aparelho digestivo, que é uma anastomose vascular, quando está tudo tranquilo e tal. Logo no primeiro ano, o residente já começa a implantar, fazer anastomose da cava, anastomose da porta. E aí, no segundo ano, que ele vai fazer a hepatectomia, que querendo ou não é mais difícil, e a anastomose arterial, que acho que é a última coisa que, assim, geralmente a gente libera quando o residente já É está mais delicado, né? é mais delicado. Então, assim, vamos dizer assim, talvez segundo semestre do segundo ano, que é quando já está com a mão bem boa, a mão bem molinha, uma anastomose mais delicada nos casos favoráveis. Mas então, desde o começo, já. Então, assim, quem faz um ano só, por isso que a gente estimula a fazer 2 anos, acaba não tendo a oportunidade de fazer um transplante inteiro. Quem faz os 2 anos, eu falo assim, o transplante tranquilo, o residente faz de pele a pele. O transplante tranquilo, ele sai fazendo, bem informado, fazendo. No Rio a gente fala que a verdadeira arte é a anastomose arterial. Porque ela quinca, Isso. porque tem placa. Isso, É tem que muito ter mais. lupa, então assim, tem todo, né, tem que estar com a mão bem mole para fazer, né, como a gente falou no começo, tem serviços até que são cirurgiões vasculares que fazem, né? Então assim, a gente tem que se habituar a fazer anastomose com fio 7-0, então assim, tem que estar bem, né? Não dá para ter aquela mão pesada de puxar, que senão você rasga tudo, aí é um desastre. Então, mas assim, o residente ele sai bem informadinho fazendo um transplante. Tanto é que assim, as taxas de egresso dos nossos residentes têm sido maravilhosas. Então, assim, 2 meninas foram contratadas por um grupo da Redditor, a Lana foi para Rio Preto, o outro foi para... As pessoas, os centros no Brasil estão de olho nas pessoas que a gente está formando, porque eles saem muito bem formados. Isso é muito legal. Muito legal. E aí, uma outra coisa que eu tava pensando aqui, que vocês são especialistas em transplante de fígado, fazem também pâncreas, né? Pâncreas Sim. com rim. E vocês foram o primeiro centro a fazer transplante de útero no Brasil. Isso. Como que funciona o transplante de útero? Então, a gente, na verdade, a gente fez 2, né? Até agora. Um que foi em 2016, que foi o primeiro transplante de útero com doador cadavérico, que deu certo no mundo e que deu ao nascimento de um bebê. Então, Foi o no primeiro mundo? do mundo. A gente publicou Uau. no Lancet. Então, o primeiro bebê do mundo de um transplante de útero com doador cadavérico foi nosso. E foi assim, foi uma ideia que o Dani da GO e o Wellington tiveram, foram atrás, foram para a Suécia, que é onde estavam fazendo os casos, só que lá eram todos intervivos. Foram lá, viram, treinaram em ovelhas, tudo vieram para cá, falaram, vamos fazer, e fizemos o primeiro e deu certo, foi tudo bem. Na verdade, teve um outro, depois que não deu certo, trombosou e teve que retirar o útero. Mas o bom é que é o seguinte, como não é um órgão vital, se não dá certo, infelizmente a mulher não vai poder engravidar, mas não é nada que comprometa igual o fígado, por exemplo, que a pessoa, né, uma doença grave, não. É justamente para mulheres que desejam engravidar e que não tem como. A maioria é Rokitansky, que né, a pessoa tem um útero rudimentar. Ou às vezes mulher que perdeu o útero em, sei lá, no pós-parto, algum mioma que sangrou muito e perdeu. Então, são algumas situações bem específicas. Então, a gente fez esse primeiro. E agora, recentemente, no meados de agosto, a gente fez nosso primeiro Intervivos. Foi um sucesso. Os suecos vieram. A gente passou um sábado inteiro. Foram 16 horas doadora, 14 horas doadora, não sei, 8 horas receptora. Foi também um dia inteiro aí que a gente ficou, nossa equipe. Foi um sucesso. As pacientes estão super bem. Logo mais isso vai sair também na mídia, o pessoal eles estão fazendo o acompanhamento delas. E aí a gente espera 4 a 6 meses de imunossupressão, se está tudo bem, aí implanta, aí a GO vai fazer o embrião que já está pronto, entendeu? Então é esse racional. Então a mulher já, porque essas pacientes todas elas têm ovário, então elas já fazem coleta, já fazem os embriões, então já tem os embriões e só precisa da parte mecânica, que é o útero, para poder gestar. Legal. Vocês implantam artéria uterina Artéria na uterina e veia ilíaca? uterina nas ilíacas. É Muito um bom. trabalho também super minucioso, com lupa, fio 7, 8, 0. Ilíaca externa, geralmente? Ilíaca externa.
tira um E PET. Fica intraperitoneal, fica o útero? Fica. Fica assim, na posição mais próxima que ficaria. Da anatômica. E o colo sai na vagina? Não, na verdade, assim, a vagina, ela acaba depois, sutura, porque o útero vem com um terço superior da vagina, então você acaba Suturando suturando. a vagina. Ah, é que isso. legal. É bem interessante. Aí, nesse intervivos, você tira um PET dos vasos, né? Mas assim, com super preservação da doadora, né? O maior cuidado é sempre com a doadora. Mas é bem bacana. Bem Muito bacana legal. mesmo. E o transplante multivisceral, como que tá? Eu lembro que na residência tinha um paciente internado, que, pra quem não sabe, é um transplante que você faz o transplante do intestino junto com o fígado, né? Junto com... É um monobloco, O né? multivisceral é um monobloco que você pode transplantar pâncreas, fígado, rim, pode, dependendo do caso, você tem indicação de tudo. O transplante multivisceral no Brasil ainda está muito, né, ainda não está muito bem implantado. O que a gente fez mais foi de intestino. A gente fez 7 casos de intestino, que aí são os casos mais comuns, que são os pacientes que por algum motivo ficaram com o intestino curto e dependem de NPP e tem complicações em relação a isso. Então, infecção de catéter recorrente, perda de sítio, então o paciente já trombosou tudo em cima, vai para femoral. Geralmente esses pacientes eles moram no hospital, né? Isso, tem um que está morando com a gente já há um tempão, que ele morou no ICR, todo mundo que passou conhece ele. Sim, conheço também. Ele tá lá agora? Tá lá com a gente. Então a gente fez 7, e desses casos, felizmente, foi o maior sucesso, mas foi uma parceria que a gente fez com o Ministério, que liberou uma verba para a gente fazer esses transplantes, porque ainda não está. Ainda não tem um código SUS para isso, ainda não é um procedimento. Recentemente foram para Brasília, teve uma outra reunião e agora foi liberado, então agora vai entrar como um procedimento oficial do SUS. Então, agora a gente vai poder voltar a fazer esses transplantes, porque inicialmente foi um projeto que foi uma verba específica liberada. Agora não, agora vai ser implantado no SUS como um procedimento. Então, vamos ver se a gente volta aí ativa com os não só a gente, mas os programas infantis, né, que tem os casos pediátricos e tudo mais. Ainda tem um déficit, né, de transplantes. Tem muita gente. Saiu reportagem que saiu, não sei quantas pessoas, milhares de pessoas morreram na fila. 3 mil Meu pessoas tio saíram morreu na na Folha fila. esses Meu dias. tio morreu na fila. Ah, E esse mês, inclusive, a gente está gravando agora em setembro, né? É o mês de Setembro Verde, que é o mês de conscientização para a doação de órgãos, porque muita gente morre por falta de órgão. Então, assim, às vezes, se a gente olha a fila de transplante de fígado, tem épocas que a gente chega até 40% de mortalidade. Então, assim, você pensa de cada 100 pessoas que estão à espera de um órgão, 40 morrerem por falta de um órgão, é um número muito alto, né? Então, lógico, a gente sabe que por diversos motivos, esses pacientes são doentes muito graves, mas se a gente conseguir não deixar eles tão graves e transplantar antes, com certeza essas taxas vão ser muito melhores. E é simplesmente por falta de órgão, né? Infelizmente, hoje no Brasil, você precisa estar muito doente para receber um fígado, né? Diferente de você vai em países desenvolvidos, em que você tem altas taxas de doação. Para quem está acostumado com MELD, né? Assim, aqui às vezes a gente tem 29 para cima. Você vai em alguns lugares assim, MELD 18, 17, está transplantando, porque você tem uma doação muito maior. Existe essa questão de a pessoa mudar de país para fazer o transplante? De país menos, porque é mais regulamentado. Mas assim, existe o que a gente chama de turismo do transplante. Isso existe. Então, assim, tem países que não têm transplante. Começa por aí. Então, tem países que as pessoas acabam imigrando para o Brasil mesmo, na América Latina. Os pacientes vêm para cá porque os países eles não têm transplante. Mas da gente ter para outros países é difícil por questões financeiras. Então, a gente sabe que assim, alguns pacientes que precisaram de multivisceral acabaram judicializando e conseguiram para ir para os Estados Unidos para transplantar, né? E é isso que o Ministério quer acabar, com essa judicialização, porque é muito mais óbvio a gente fazer aqui do que ter que judicializar para esses casos irem para lá. Mas sim, existe o turismo, que a gente fala turismo do transplante. Quanto menos tiver, melhor para todo mundo. Sim, né? claro, sem dúvida. tem Bem, presentinho aí, Augusto? Tem. A gente tem presentinhos aqui para você. Presentinhos para Cadê mim? os presentinhos, né? A gente tem aqui
algumas coisinhas do Medcoff. E a gente também tem de uma parceira nossa que é a Ener, que ela trabalha com scrubs cirúrgicos, toquinhas, enfim, daí ela quis dar um presentinho para todo mundo que vinha aqui no Conforto Médico. A gente fala, a doutora Liliana vai vir, escolham aí um presentinho para ela. Então, muito a gente sempre obrigada. dá. Você vai gostar Inclusive, tem cupom pra quem tá ouvindo a gente. Tá chique, né? Não, então, Ó, Sou Mad Coffee o cupom. olha só. bastante. Da Ener? Da Ener. Olha só, muito obrigada. Muito obrigada. Que honra, olha só. Isso aqui você sabe que vai dar briga em casa, né? A gente dá outra depois. Levar Obrigada. pras Eu crianças. ganhei uma coisa e falou assim: tem que ser duas. Muito Duas rosas. obrigada. Olha só que chique. Essa toquinha é super legal, é bem... Ela é de cetim na parte interna, né? Ó, então vamos fazer o seguinte: o Antifrizz. próximo transplante que eu entrar, eu vou colocar e aí eu vou marcar, então. Ah, Manda show lá de que a bola. gente reposta. Aê, isso, eu vou marcar. Chique. Então, marco vocês e marco eles. Muito chique. Muito obrigada, meninos. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, uma perguntinha rápida, Vamos. assim? Pergunta e resposta bem rapidinha. Pra você, o que é medicina? Medicina é doação. Medicina é doação de amor e empatia. Quem que é a Liliana? Liliana, mãe da Maria e da Ana, em primeiro lugar, esposa do Ricardo e uma cirurgia apaixonada pelo que faz. Residência médica representa o que pra você? A base do começo da vida. Sem ela, não tem como começar. O que é sucesso pra você? Sucesso é ir para casa todo dia, realizada no que faz e poder ter, naquele dia, ter proporcionado bem a alguém. E Qual foi sua maior vitória? minha maior vitória, tive algumas, mas a maior vitória, tem uma história muito específica, que foi um paciente que eu era recém-contratada do hospital, eu transplantei ele, eu dormi ao lado dele na UTI uma noite inteira, e depois logo eu fui embora para a Bélgica, que eu fiquei 1 ano lá, e nesse período ele foi de alta. Eu acho que essa foi a maior vitória que eu tive como médica, né, assim, pensando em um caso. Mas a minha maior vitória, acho que é, assim, no geral, é estar onde eu tô. É estar no serviço que eu tô, na posição que eu tô, fazendo o que eu amo. Qual que é a sua missão? A minha missão é ajudar quem eu encontrar no caminho, é ajudar de qualquer forma que esteja ao meu alcance. Eu já falei uma vez hoje isso, mas eu acho que, sim, dentro das especialidades médicas, eu acho que é uma honra extrema, assim. O transplante é uma especialidade que eu realmente admiro demais. Então, sim, de coração. Eu lembro de pacientes que ressurgiram, assim, Isso né? que eu ia falar. Putz, meu, eu lembro que o paciente estava muito grave, aí transplantou, no final do meu estágio, o cara tava lá na enfermaria e tal, aí falou, o senhor lembra de mim? Não lembro, doutor, não, o cara tá muito grave, ressurge, Não, assim, ele é ressurge. impressionante. Até essa semana passada encontrei o professor Carneiro chegando pro, sei lá, tava 3 dias do transplante, cheguei, falou, e aí, vai transplantar de novo? Eu falei, "Vou." Aí ele mesmo falou assim, mas a nossa área, ela é uma área muito gratificante, porque você pega aquele paciente que você olha, você fala, gente, esse paciente está praticamente morto. E você sabe que ele precisa de um fígado. E quando você tem a oportunidade, num tempo hábil, de pôr esse fígado, é isso. Você olha para a pessoa ali na frente, você não reconhece. Então você literalmente dá a vida de volta para essa pessoa. Ele ressurge. Quem já viu um cirrótico com ascite pesando 40 quilos, depois vê eles correndo maratona, você fala, mentira, não, é isso mesmo, entendeu? Então é a maior gratificação que a gente pode ter. É incrível, realmente. Parabéns pela sua profissão. Obrigada. Obrigado por ter vindo, viu, doutora Obrigada a Liliana? vocês, foi um prazer enorme. Bem, obrigado, pessoal. Até a próxima. Curtam aí. Valeu, 5 gente. estrelinhas pra gente aí, pra Até gente ser o mais. maior podcast aqui. O maior podcast pra conversar com vocês sempre. Isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.